E o Bitcoin parece estar prestes a romper patamares que pode levar ele para mais de 60 mil dólares em breve. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin que andou subindo aí no final de semana do carnaval. Também vou falar da situação macroeconômica. Nessa semana teremos um evento muito importante, inclusive, que pode impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. E também vou atualizar a situação dos mercados aí da análise de sentimento do Bitcoin. Então bora lá, vamos falar dessa situação, mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperium no YouTube, não deixem de conhecer os nossos produtos, a Traders Pool e o serviço de automação de cópia de tradings e também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Aperium para ficar por dentro das novidades. Então bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. E galera, Bitcoin subiu nesse final de semana, esse domingo, esse sábado, porém não foi uma subida muito concreta, tá? Foi uma subida relativamente pequena, como acontece geralmente no final de semana, o Bitcoin não costuma se mover muito, tá? Subiu um pouco mais de 1% no sábado, um pouco mais de 1% no domingo, e a questão agora é que ele está perto de um patamar decisivo. Se o Bitcoin conseguir romper o nível ali de 49.100 dólares, que foi a máxima que ele alcançou nesse ano de 2024, ali no dia 11 de janeiro, a gente vai ter a formação de um pivô de alta no Bitcoin, que poderia levar o Bitcoin a patamares ainda mais altos, tá? Se o Bitcoin romper ali a região dos 49.100, ele vai estar formando um pivô de alta. A projeção desse pivô de alta aqui para o Bitcoin seria ali na região de aproximadamente 62 mil dólares, tá? Então, existe a possibilidade do Bitcoin ali nos 60 mil em alguns dias aí, se ele conseguir romper esse patamar aqui dos 49.100 dólares, tá? Isso é que a análise do gráfico diário do Bitcoin diz. A gente tem que ver tempos gráficos menores também. Quando a gente vai aqui para o gráfico de 4 horas do Bitcoin, eu consigo ver aqui uma possível bandeira de alta, que é um padrão que geralmente indica continuação do movimento de alta do Bitcoin, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tem aqui essa possível bandeira de alta, o Bitcoin parece ter rompido essa bandeira de alta, e o alvo desse padrão aqui para o Bitcoin, se ele for buscar mesmo, seria ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, 49.900, podemos arredondar para 50 mil dólares, tá? Então, Bitcoin poderia ir nos 50 mil dólares ali em breve, de acordo com esse padrão que foi rompido. Mas como eu disse, tem a barreira ali dos 49.100, tá? Que foi a região que foi o último topo do Bitcoin, que geralmente tende a ser uma resistência, tá? Nos últimos tempos o Bitcoin está em tendência de alta, está rompendo todas as resistências, mas ainda assim gera uma certa dúvida quando você tem uma resistência dessa no caminho. Mas a gente não pode olhar só para o gráfico do Bitcoin, a gente tem que olhar para o que pode estar influenciando e fazendo o Bitcoin subir nos últimos dias. Na minha visão, o Bitcoin pode estar subindo por causa desse senhor aqui, o tal do SP500 e os mercados americanos em geral. SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, vem subindo sem parar nos últimos dias, tá? Ele vem rompendo patamares aí para cima cada dia nas últimas semanas, e isso provavelmente está impactando o Bitcoin, uma vez que existe uma correlação alta entre os movimentos do Bitcoin e das bolsas americanas, pelo menos na maior parte do tempo. E se há essa correlação, se a gente sabe que o Bitcoin tende a seguir esses movimentos, pode ser uma explicação para a subida do Bitcoin, tá? Agora a gente tem os futuros aí do SP500 que acabaram de abrir nesse domingo de carnaval, né? Mas a gente vai ver a movimentação mesmo a partir de amanhã, segunda-feira, e principalmente na terça-feira. Na terça-feira há um evento que pode até mesmo desfazer esse movimento de alta do Bitcoin ou reforçar e ajudar o Bitcoin a romper de uma só vez. Me refiro à divulgação de dados macroeconômicos na terça-feira, tá? Dia 13 de fevereiro vamos ter a divulgação do núcleo do CPI, né? Os índices de inflação dos Estados Unidos, CPI mensal, a base anual do CPI. E, pessoal, o mais importante aqui, tá? Para a gente ter a continuação desse movimento de alta do Bitcoin, precisamos que o CPI de janeiro venha igual ou abaixo aí de 0,2% no índice cheio e no núcleo igual ou abaixo de 0,3, tá? Se a gente tiver um valor assim, pode ser que o mercado continue esse movimento de subida, porque o mercado vai interpretar o seguinte: os juros devem cair logo, porque a inflação está caindo e
A inflação está caindo rápido e a atividade econômica está muito bem, tá? A gente não está tendo um aumento drástico no desemprego dos Estados Unidos, pelo contrário, a gente teve payroll aí nos últimos dias que veio muito forte, tá? A gente está vendo a economia dos Estados Unidos forte enquanto a inflação está caindo. Talvez isso signifique que o Fed pode cortar os juros em breve, tá? Então, a gente está tendo aqui o melhor dos mundos, pelo menos na minha visão, para os mercados. Então vamos ver. Como eu disse, eu acho que a coisa só pode ficar complicada se a gente tiver um CPI no núcleo, por exemplo, maior do que 0,3 na próxima terça-feira e no índice cheio aqui maior do que 0,2, tá? Aí complica porque a gente teria inflação ali vindo acima do que o mercado e do que os economistas estavam esperando, e o mercado pode esperar uma postura mais dura do Fed. Durante a semana teremos mais dados macroeconômicos, principalmente na quinta-feira, na sexta-feira a gente tem um importante, mas para mim o dia mais importante e decisivo para o mercado americano em termos de dados macroeconômicos dessa semana de carnaval é a terça-feira. Vai estar todo mundo pulando carnaval no Brasil ou descansando com a família, né, passeando. Enquanto isso, o bicho vai estar pegando lá nos Estados Unidos, todo mundo com a atenção total nos dados de inflação dos Estados Unidos na terça-feira, beleza? Então, olho nisso porque isso pode impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. E outro indicador que a gente não pode deixar de olhar nesse momento são os indicadores de sentimento. Galera, a gente vê aqui, no caso do Bitcoin, o long short ratio em 0,75, tá? Deixa eu ver aqui, 0,67. A gente tem quase 2 pessoas apostando na queda para cada pessoa que aposta na alta dentro da Binance Futures. E geralmente as baleias jogam o mercado contra a maioria, tá? Então, se a maioria está apostando na queda, pode ser que as baleias joguem o mercado para cima para liquidar essas pessoas. E pior, não é só o long short ratio caindo aí nos últimos dias sem parar, é o open interest também subindo sem parar, mostrando que as pessoas estão abrindo posições short, tá? Quanto mais as pessoas abrirem posições shorts, principalmente alavancadas, mais as baleias tendem a jogar o mercado para cima para buscar a liquidez dessas pessoas, tá? Os market makers precisam de liquidez aí para ganhar dinheiro no mercado, então é bem possível que as baleias joguem o mercado mais para cima aí para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda com alavancagem sem stop. E para saber onde as baleias podem jogar o mercado, a gente tem que ver isso daqui, o mapa de calor. Vamos olhar aqui primeiro de um mês, porque ele pode dar dicas extremamente importantes de onde as baleias podem jogar. E aqui no mapa de calor de um mês do Bitcoin que eu consigo ver o seguinte: tem se formado muita liquidez para o Bitcoin na região dos 51.200, 51.400, tá? Então acima dos 51 mil ali tem bastante liquidez. Então existe o risco, na minha visão, de as baleias jogarem o Bitcoin ali nos 51 mil nos próximos dias se a galera continuar apostando pesado na baixa, tá? Vamos ver como o mercado vai se desenvolver amanhã. Geralmente na segunda-feira, terça-feira, a gente costuma ter uma direção mais clara que o mercado vai seguir na semana, né? Mas por enquanto a maioria das pessoas estão apostando na queda, então eu vejo um risco alto de as baleias jogarem o mercado ali. A gente também tem pontos de liquidez abaixo, ali na região dos 41.700, tá? Mas a gente, como a maioria das pessoas estão apostando na queda e tem cada vez mais pessoas apostando na queda, pode ser que as baleias resolvam jogar o mercado para cima para tirar essas pessoas do mercado, tá? Então, é uma situação complicada. Acredito que isso daí pode acabar impulsionando mais movimentos de alta do Bitcoin. E nesse contexto de alta do Bitcoin, eu vejo um cenário extremamente bom, né? Um cenário interessante para várias altcoins, como por exemplo a Cardano. A Cardano parece estar rompendo para cima a bandeira de alta, tá? Ainda não tivemos aqui a confirmação, parece estar fazendo pullback, mas se romper, meus amigos, ela pode fazer um movimento de alta aí, de ir para a região ali de aproximadamente, vamos ver aqui, a região de aproximadamente 95 centavos de dólar, tá? Isso aí significa uma alta percentual para Cardano de 75%, se ela conseguir romper para cima de fato esse padrão, tá? E eu acredito que para Cardano romper e para várias outras altcoins que estão fazendo padrões gráficos interessantes também nesse momento, o que a gente precisa de estabilidade, de subida do Bitcoin. Bitcoin precisa continuar subindo ou pelo menos se manter estável nesses patamares atuais para as altcoins continuarem subindo, tá? Então, eu vejo um cenário positivo aí para os próximos dias. Vamos aguardar e ver como vai vir o dado de inflação dos Estados Unidos. Eu acredito que ele deve vir pelo menos dentro da expectativa, porque a gente está tendo uma tendência de queda da inflação dos Estados Unidos, principalmente desde junho de 2023, tá? Então, acredito que ele deve vir aí dentro do esperado, e se vier, pode ser festa para os mercados e ativos de risco como bitcoins e como criptomoedas, beleza? No mais, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperium, não deixem também de
a se inscrever e seguir o Instagram da Aperium, tá? O TikTok. E desejo a todos um excelente carnaval, juízo e um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.